Nós te adoramos e declaramos, Senhor, que só Tu és santo, que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Ouve, ó Brasil, Jesus Cristo é o único Deus sobre esta nação. Que o amor do Pai possa ter acesso dentro de nossas casas nesse dia. Que essa unção que está sobre a família Betel possa entrar nos lugares inéditos a partir de hoje. Vamos abrir nossos corações. Vamos estabelecer o decreto que Jesus Cristo é Rei desta nação, que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor de nossas famílias, é o Senhor e Autor de nossas vidas. Que Jesus Cristo estabeleça o seu trono acima de nossas cabeças e que nós apenas venhamos a nos prostrar debaixo dos seus pés. Nós somos o seu povo, Senhor, que te chama de Pai, que te honra por causa do teu amor que nos escolheu para chamar de filho. Nós somos o povo que se prostra diante da tua majestade, o povo que busca a tua face, mas hoje se contenta com os teus pés para se entregar em adoração. Nós buscamos a tua face, mas hoje nós nos contentamos apenas com os teus pés para nos prostrarmos diante da tua majestade e declarar que só tu és santo, que tu és santo, que tu és santo e Senhor dos exércitos, que o Senhor Jesus reina sobre nós eternamente. Aleluia. Que a presença, que a voz do alto tenha acesso na tua casa, mas muito mais profundo, tenha um acesso pleno na tua alma, em nome do Senhor Jesus. Você que deseja ouvir a voz do Senhor essa noite, diga aleluia, diga amém aí onde você está. Fala assim: papai, fala comigo essa noite, eu quero ouvir a tua voz. Declara isso em nome do Senhor Jesus. Há uma promessa que nos torna um só com Ele, através da sua palavra, e o Espírito diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que eu digo à igreja. Todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém? Estamos mais uma vez ao vivo, pelas redes digitais, para poder compartilhar contigo uma palavra profética, uma palavra de ajuste, uma palavra que é luz para os teus caminhos, lâmpada para os teus pés. Se conecta ao Espírito. Incline os teus ouvidos ao que o Espírito quer dizer a você essa noite. O tema da palavra de hoje, queridos, é transmissão. Repete comigo aí da tua casa, repete assim comigo: transmissão. Nós não estamos apenas por meios virtuais transmitindo um culto para você. Nós estamos transmitindo a essência do reino. O reino de Deus está próximo. Nós devemos nos arrepender, porque o reino está próximo. Essa proximidade, queridos, não quer dizer de tempo. Essa proximidade quer dizer de distância. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é um ambiente. E ele se estabelece na tua vida, querido. Esse ambiente vem sobre a tua casa, sobre os teus passos, sobre a tua vida, a partir do momento em que tua mente, em que o teu coração e a tua alma se prostra aos pés de Jesus. O teu arrependimento atrai o ambiente do reino para a sua vida. Transmissão é o que eu quero compartilhar contigo essa noite. O tema da palavra: construindo transmissão. Pregar, querido, é muito simples. Pregar, todos que têm o entendimento desta obrigação fazem. Eu não quero aqui só pregar para você. Eu quero transmitir o reino que está dentro de mim, pela misericórdia e graça do Pai,
através do seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero transmitir algo que está dentro de mim, algo que é a essência do reino. E se você se curva a essa transmissão, queridos, se conecta, fique atento ao que o Espírito quer dizer para você essa noite. Eu quero ler contigo o versículo chave do mês de abril de 2020. É um versículo que ele nos deu para decretarmos em nossas almas, para decretarmos em nossas orações, para decretarmos as nossas dificuldades. Eu quero ler contigo agora Hebreus 10:36, porque esta é uma promessa que no mês de abril nós estamos decretando, perseverando e reivindicando que se cumpra em nossas vidas. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39. Este foi o versículo do mês passado, do mês de março, o decreto do mês de março. E nós estamos trazendo a existência mais uma vez hoje em nossas vidas. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós sabemos que a perseverança, querido, é um estado de vida. É um status em que nós mantemos todos os dias. O justo viverá pela fé, e ele afirma que o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós devemos perseverar, mas perseverar em quê? Em fazer a vontade de Deus. Vocês devem perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Muitas pessoas, queridos, começam a orar, começam a interceder diante de Deus, ensinando Ele o que fazer. Oração não é isso, querido, intercessão não é isso, prostrar-se ao Pai em adoração não é dizer a Ele o que Ele deve fazer no Brasil, no mundo e muito menos na tua vida. Oração, meu irmão, é algo muito mais profundo. E você só vai entender se você permitir que a transmissão do reino conclua-se na tua vida com sucesso. Você precisa se conectar à voz do Espírito. Você precisa receber a transmissão do céu. Se você quer isso para a tua vida, sela com um amém aí na tua casa. Fala assim comigo, eu creio. Agora diga amém. Segundo o profeta Amós, que diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Queridos, o Pai que estás no céu, Ele não faz nada sem antes revelar os seus pequeninos aqui na terra. Aqueles que se posicionam, aqueles que foram alistados por Ele para representá-los diante do povo. Sim, os profetas. É exatamente isso a função do profeta. Entrar diante de Deus, conectar-se com Ele e transmitir a vontade do Pai aos filhos aqui na terra. Então, para que eu possa fazer a vontade do Pai com perseverança, e após fazer essa vontade, ou quando eu me alinhar na vontade dEle, eu posso entrar na sua presença pela oração, pela adoração, e reivindicar a promessa que Ele tem nos dado de salvação, de vida abundante, de prosperidade, de cura, de livramentos. Queridos, nós não temos o direito de entrar diante de Deus pedindo nada, sem antes cumprir a vontade. A única coisa que nós podemos pedir a Deus, sem conhecer a sua vontade, meu irmão, é perdão. Aí você começa pedindo perdão, entra com arrependimento,
E Ele começa a usar os pequeninos aqui na terra, os seus profetas, aqueles que têm intimidade com Ele, para revelar a sua vontade através da sua palavra. Eu tenho me posicionado na condição de um desses profetas. Pela glória, para a glória do Senhor Jesus, pela misericórdia do Pai, queridos, eu tenho todos os dias tentado diminuir para que Ele cresça. Eu tenho me humilhado diante dEle, eu tenho me arrependido para me posicionar como ouvidos conectados ao Pai, para transmitir para você a voz daquele que nos chamou para a eterna salvação em seu Filho, Cristo Jesus. Nós temos que ter convicção, queridos, de ouvir a voz do Pai. Nós estamos em um período de construção. E toda construção, quem já passou pelo processo, quem já construiu alguma coisa, quem já trabalhou em uma espécie de construção, sabe que é no meio do processo que vem a maior dificuldade. A construção, ela não se dá no início, ela não se dá lá no finalzinho, ela se dá no meio. Porque no meio vai faltar material, vai faltar provisão, vai faltar mão de obra. No meio da obra, no meio da construção, muitas vezes tem acidentes, tem imprevistos, tem distrações, tem ataques do inimigo. Então, queridos, é exatamente no meio do processo de construção que nós devemos perseverar. Toda construção, ela só é concluída se houver perseverança. Olha só o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, quem é o ladrão? Você sabe muito bem. Vem apenas para furtar, para roubar, meu irmão. Matar e destruir. Mas Jesus afirma, eu vim para que tenham vida e vida plenamente, vida abundante. O que é destruir? Destruir é uma das qualidades do inimigo, ele só sabe fazer isso. O inimigo só veio para matar, para roubar, matar e destruir. Essa é a especialização dele. E destruir é exatamente, querido, o oposto de construção. Tudo que o inimigo faz é o oposto de construção de vida. Ele não gera vida, ele apenas destrói. Ele não faz nada, mas ele quer destruir tudo. Ele quer destruir os teus ouvidos, ele quer destruir a tua conexão com o Pai, ele quer destruir a obra que o Pai está construindo na tua vida. Por isso, meu irmão, você precisa fechar a porta para o inimigo, calando a voz da serpente aos teus ouvidos. Você precisa abrir as portas do teu espírito, da tua alma, da tua mente, para que Jesus Cristo te construa. Este é o mês de perseverar. Vocês devem perseverar, de modo que, após terem feito a plena vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós devemos perseverar para conhecer a sua vontade. Mas como eu vou conhecer a vontade se eu não paro para ouvi-la? Como eu vou conhecer a vontade? Como eu vou perseverar na construção se eu não sei que passo dar? É exatamente isso que o inimigo tem trabalhado para destruir, queridos. Ele não quer destruir o efeito da obra de Deus em tua vida. Ele quer destruir o início da obra. Tem muitas pessoas, queridos, que até agora ainda estão aí voando, ainda estão aí, sabe, com a cabeça nas nuvens e não entendeu de fato o que está acontecendo nas nações do mundo. As pessoas ainda estão sendo levadas por notícias. Notícias da mídia. As mídias fazem transmissões diárias, 24 horas por dia. TV, rádio, internet, queridos. E essas notícias, elas constroem algo dentro de cada um. Cada ouvinte, cada telespectador, ao receber aquela notícia, dentro dele é construído. Muitas notícias que nós temos recebido têm trazido medo, têm trazido pânico, têm trazido desistência. Muitas notícias têm trazido também esperança, têm trazido coragem, têm trazido luz para o nosso caminho. Onde você está conectado? Ah, pastor, eu não vejo notícia, eu fechei meus ouvidos para a televisão, para as mídias digitais, eu estou apenas conectado no Espírito Santo. Aleluia, meu irmão. Nós não podemos nos conectar
no mundo quando devemos estar conectados no reino. Eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, queridos, porque o próprio Jesus fala: eu intercedo por vocês, porque vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós podemos sim viver nesse mundo, mas estar conectado no céu, porque é para lá que nós iremos, porque foi de lá que nós viemos. Nós fomos originados em Cristo Jesus, antes mesmo da criação de todo o universo. Então, nós não podemos desistir no meio da perseverança. Você não deve parar, você precisa, nesse momento, se dedicar, se conectar, inclinar os teus ouvidos ao que o Espírito está fazendo, está falando para a igreja. Não desista no tempo de perseverar. Repete aí para você mesmo, prega para você, fala assim: eu não posso desistir no tempo de perseverar. Amém? Olha só o que está escrito aqui no versículo 37, do capítulo 10 de Hebreus. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Queridos, nós temos convicção que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas operam para o bem daqueles que amam o Senhor. O que está parecendo uma total anarquia no mundo, na economia, na saúde global, meu irmão, é do controle de Deus. Você precisa entender, você tem que ter fé o suficiente para aceitar que tudo o que estamos vivendo é com a permissão do Senhor. Porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Eu tenho convicção disso porque o Senhor tem me revelado. Eu não sou profeta do caos, eu não estou aqui para pôr medo em você, mas eu estou aqui, querido, para falar para você: incline seus ouvidos ao Senhor, porque em breve aquele que vem virá. Jesus está próximo, o reino de Deus está perto, queridos. Então nós vamos alcançá-lo, nós vamos acessá-lo através da nossa adoração, do nosso arrependimento. Você precisa ser o justo que viverá pela fé, porque caso contrário, você irá causar desagrado no Senhor. Você não pode desistir, você não pode regredir, você não deve retroceder. Você é o filho amado em quem o Pai tem prazer. Não provoque nenhuma ira do Pai trazendo desagrado a Ele. O Pai ama, meu irmão, ama quando você se prostra, quando você o busca, quando você ora, quando você adora. Diga aleluia. E nós sabemos que temos uma missão como igreja. Como filhos, nós precisamos transmitir o reino que está dentro de nós. Ele nos confiou essa missão. Ele nos deu a autoridade, através do nome e do sangue de Jesus, de compartilharmos a salvação, compartilharmos o seu reino. E Ele pôs tudo o que precisamos aqui dentro de nós. E qual é o melhor tempo de um profeta, de um filho com essa missão, com essa convicção se levantar? Falar que Jesus está voltando, lembrar, queridos, as pessoas que devem se arrepender, que devem buscar conhecer a vontade do Pai, no dia que está tudo certo, meu irmão, não vai funcionar. As pessoas não aprendem quando estão no parque de diversão, quando estão no cinema. As pessoas não aprendem a respeito do reino do céu. As pessoas não aceitam Jesus quando estão no restaurante comendo o seu prato favorito, quando estão passeando, quando estão fazendo a viagem dos sonhos, quando estão ali, queridos, nos momentos de deleite, sabe? Quando está tudo dando certo, quando elas estão alcançando sucesso. As pessoas não se voltam para o reino. É claro que muitos filhos convictos, eles param para agradecer, mas para arrepender, meu irmão, são poucos. O sábio Salomão diz que o melhor tempo para se apresentar ao reino do céu é durante um velório. É melhor do que um dia de festa, porque no velório a morte confronta todos os vivos. É num tempo de caos como esse que estamos vivendo, querido, que nós devemos nos posicionar para lembrar a todos que estão ao nosso redor que nós temos que nos arrepender e nos voltar para o reino dos céus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o mundo, querido, está com a sua sensibilidade espiritual aflorada.
Se você que tem convicção disso não fizer, o inferno vai fazer e vai trazer a desesperança às pessoas. O inferno vai matar as pessoas com o teu silêncio. O inferno fala quando o filho se cala. Você precisa falar, mas você só vai falar se você tiver convicção. Você tem que ter convicção de que você tem um chamado. Você precisa transmitir o reino. Este é o chamado dos filhos, este é o chamado da igreja. Daí muitos já pensam logo assim: o meu chamado é para pregar o evangelho no mundo inteiro. Eu vou sair por aí viajando, vou sair por aí pregando a palavra. Eu sei cantar, eu sei tocar, então eu vou sair por aí fazendo show gospel para ganhar vidas para Jesus? Não, queridos. Transmissão não é isso. Transmissão, querido, do reino é muito mais profundo. Não é algo tão banal, não é algo tão raso. Você deve sim pregar com convicção, mas pregar não é somente falar. Pregar com convicção é transmitir o reino que está dentro de você. E essa transmissão, meu irmão, transmissão no chamado é fruto de um altar secreto. É o altar secreto que você estabelece com o Pai, porque lá no altar secreto é o lugar onde Ele falará contigo. O Pai fala contigo no altar secreto, no altar da adoração, no ambiente da presença. É lá que Ele te revela o teu chamado. Nós devemos transmitir o reino que está dentro de nós. O judeu, ele transmite a cultura do céu aos seus filhos de forma escrita e oral. Em uma das minhas viagens para Israel, eu já pude presenciar algumas experiências destas. Uma vez eu estava no Museu do Holocausto em Jerusalém e vi um pai, um morador local, visitando aquele museu ali, que fala da época da Segunda Guerra, fala do Holocausto que o povo judeu viveu no mundo inteiro. Os assassinatos em massa, o extermínio do povo de Israel, sabe, por comando dos nazistas na época da Segunda Guerra. O povo de Israel, os judeus que habitavam no mundo naquela época, oficialmente trata-se de 6 milhões. As nações da terra reconhece oficialmente 6 milhões, mas quem já foi em Jerusalém, quem já visitou o Museu do Holocausto, quem sabe realmente da história, sem números escondidos, sabe que é muito maior esse número. Os judeus que habitam em Israel, as pessoas que estão na direção do Museu do Holocausto, eles falam que aproximadamente 10 milhões de judeus foram exterminados naquela época. E uma vez eu estava lá no Museu do Holocausto e vi um pai com a mão no ombro do seu filho. Ele parava em frente ao mural, em frente à exposição, e começava a transmitir ali para o filho. Ele apontava, ele tocava no coração do filho, ele levantava a mão para o céu, ele falava em hebraico. E a gente que estava numa caravana visitando, eu passava, mas aquilo me chamou a atenção, porque eu lembrei do que está escrito na Bíblia. O que está escrito aqui no Salmos 22:30, por exemplo, que é um salmo davídico, um salmo que o rei Davi fala a respeito do Messias. É um salmo de Davi, um salmo messiânico. Depois eu quero te pedir para ler o salmo inteiro, para você entender melhor do que eu estou falando. Salmos 22:30 está escrito assim: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. 31. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Como eu vou transmitir para a geração futura? Como eu vou ensinar meus filhos? Como eu vou transmitir para as pessoas que virão após mim, ou até mesmo dos que ainda não conhecem Jesus? Porque há um povo que ainda não nasceu, há um povo que ainda padece nas trevas. Nós iremos transmitir o reino a esse povo, mas nós só podemos transmitir aquilo que está dentro de nós. E quando o rei Davi fala que devemos falar é transmitir às pessoas, querido, nós só podemos fazer isso se nós tivermos o reino dentro de nós e tivermos a plena convicção que nós devemos externar aquilo que o céu derramou no nosso interior. Se você está entendendo isso, diga aleluia aí na sua casa.
Falar, meu irmão, é transmitir. Só pregar não é transmitir. O que é transmissão? Deixa eu entrar aqui numa parte técnica para você entender. Para que uma mensagem seja transmitida, a comunicação deve ocorrer de forma completa. Quer dizer, a parte que fala deve ter certeza que a parte que ouviu entendeu o conteúdo da mensagem. Eu quero definir para você hoje aqui comunicação. O que é comunicação? Comunicação é transmissão com sucesso. Repete para você mesmo aí, transmissão é comunicação com sucesso. Comunicação se dá quando a parte destinada recebe e absorve o conteúdo da mensagem. O que eu estou tentando passar para você? O céu quer se comunicar contigo, meu irmão. Mas se os teus ouvidos não estiverem focados na mensagem, você não vai entender. A prova disso é que muitas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo. Muitos ouvem falar da palavra, mas não compreendem. Por que eu sei que não estão compreendendo? Porque não há transformação. Quando a comunicação do céu acontece com êxito, com sucesso na vida de uma pessoa, a transformação é imediata, é instantânea. Há um processo de transformação à medida que a comunicação é estabelecida. Aquele que pecava, deixe de pecar. Aquele que furtava, matava, se prostituía, pare de matar, de se prostituir, pare de fazer o que fazia de errado. O arrependimento, querido, quer dizer mudança de rumo. Quando há uma comunicação entre você e a voz do céu, a voz do Espírito Santo, através do nome e do sangue de Jesus, queridos, você tem a vida transformada. Diga aleluia. O nosso chamado é transmitir o reino que está dentro de nós. Se você não tem reino dentro de você, se você apenas conhece a palavra, mas não conhece o autor da palavra, meu irmão, você não está apto a transmitir. Você precisa conhecer o autor das escrituras. Você precisa entender qual o propósito dele ter te criado, dele te chamar de filho, ele te formado. Você precisa conhecer as escrituras e o autor de todas as escrituras. Se você entende isso, diga aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 13 está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem transmita? Versículo 15. E como pregarão, como transmitirão, se não forem enviados? Como está escrito, como são os belos os pés dos que anunciam boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Você precisa se posicionar nesses dias de caos como profeta que tem os ouvidos atentos, conectados na transmissão, na comunicação perfeita com o céu, para você transmitir o reino, querido. À medida que você recebe, você flui. Você precisa se posicionar como filho, que é um canal de ligação do céu e a terra na vida das pessoas. As pessoas estão na terra, elas estão com medo, ou algumas até ainda não entenderam a ponto de ignorar totalmente. Então, de maneira negligente elas se portam. Tem pessoas que acreditam em fábulas, em mitos, mas esse é o propósito do Filho, remover as fábulas e mitos que afastam as pessoas da verdade. A verdade é Jesus, a verdade é o reino do céu, a verdade é a luz do mundo, o sal da terra, que já está dentro de você. Diga aleluia. É por isso que nós devemos nos atentar ao que o Espírito está falando à igreja nesses dias. As pessoas, meu irmão, estão prontas, sedentas, para ouvir a igreja falar de bênçãos. As pessoas estão abertas para ouvir a palavra
que vai ser transmitida para elas, dizendo que Jesus vai abençoar todo mundo. Mas é papel da igreja transmitir a verdade. A verdade não é a bênção. A igreja não pode pregar que Jesus vai abençoar. A igreja precisa transmitir as palavras que são espírito e vida. E as palavras que são espírito e vida não se escondem atrás de bênçãos anunciadas sem raiz para sustentá-las. A igreja vai transmitir a verdadeira bênção, que é a salvação, que é o arrependimento, que é o posicionamento do Filho aqui nessa terra. É por isso que eu comecei dizendo que muitas pessoas oram, dizendo a Deus o que Ele deve fazer. Ei, você que ora, e na tua oração você começa a dizer a Deus o que Ele deve fazer, está na hora de você mudar a tua atitude. Você acha mesmo que o autor, o criador do universo, aquele que já viveu toda a eternidade passada e que viverá a eternidade futura, não sabe o que fazer e não sabe o que está fazendo? Você acha mesmo, querido, que o que está acontecendo nas nações do mundo hoje não é de conhecimento de Deus? Você acha mesmo, querido, que um vírus que em menos de 120 dias está sendo transmitido no mundo inteiro não é do conhecimento daquele que criou todas as coisas? Eu não estou falando aqui, queridos, que o Pai criou um vírus para matar, para destruir, ou para punir aqueles que não servem. Pelo contrário, foi por amor a cada um de nós que Ele nos escolheu, ainda quando habitávamos no pecado. A Bíblia fala que Ele nos escolheu ainda quando éramos os seus inimigos. Então o Pai não quer exterminar a humanidade, o Pai quer salvar todo mundo. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Então quando nós oramos, meu irmão, nós não temos o objetivo de falar para Deus o que Ele deve fazer. Nós temos que ter o objetivo de nos tornarmos um só com Ele. Oração é se tornar um com Ele. Não é falar o que Ele precisa fazer, mas é entender o que Ele quer fazer através de você. Porque o Pai não vai construir nada através de você, sem antes ter construído dentro de você. Diga assim comigo: Deus ainda está no controle. Deus permanecerá no controle para sempre, durante toda a eternidade. Ele não perdeu o controle em nenhum momento, querido. Ele não perdeu e nem perderá. É por isso que Ele nos autoriza a chamá-lo de Pai. Nós não podemos ser formais a ponto de entrar na presença dEle e falar: Deus, olha só, eu vou te apresentar uma lista aqui de coisas que precisam ser consertadas no meu caminho. Eu quero que o Senhor conserte as minhas finanças. Eu quero que o Senhor renove a minha saúde. Eu quero que o Senhor proteja a minha casa. Eu quero que o Senhor abençoe a minha conta bancária. Você está entendendo, filho? Isso não é oração. Isso aí é ofensa à majestade, à santidade, à onisciência, onipresença e onipotência do Senhor e Criador do universo, porque Ele, além de tudo, não quer ser teu Deus. Ele, acima de tudo, deseja muito ser o teu Pai. Ele não quer ter um relacionamento frio na condição de Deus e criatura, mas Ele quer ter um relacionamento íntimo como Pai e Filho com você. Diga aleluia. Quando o Pai decidiu criar o homem, Ele transmitiu um decreto. Presta atenção o que Ele falou, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, da mesma forma que eu sou um contigo, para que todos nós, quer dizer, o Pai, Jesus e nós, junto com o Espírito Santo, sejamos um só. O Pai quer ser um só contigo através de Jesus, amém?
O Pai nos criou, querido, a sua imagem e semelhança. Você foi criado com um decreto celestial. Você é a imagem e semelhança do céu, a imagem e semelhança de Deus. Diga aleluia. Agora deixa eu te perguntar, você realmente vive esse decreto na sua vida? Você crê que esse decreto ele é real, ele é verdadeiro e você se dedica para viver esse decreto em sua vida? Deixa eu te perguntar algo mais profundo. O seu testemunho é de quem se parece com Jesus? Aí muitos que não me conhecem podem pensar, esse pastor ele fala de uma forma assim que acusa a gente. Não, queridos. Eu só estou transmitindo para você o confronto que eu recebi essa semana do céu. Essa semana eu discuti com uma pessoa, eu me portei de uma maneira carnal. Sabe, eu levei a voz, eu discuti, embora fosse por um motivo nobre, pelo menos eu considerei assim naquele momento. Eu achei que eu estava certo, e já que a pessoa agrediu, falou alto, se dirigiu de uma maneira ríspida, isso também me deu o direito de me posicionar e falar, daqui não, você vai ter que me ouvir também. E aquilo me entristeceu, eu fiquei, sabe, muito chocado. E quando eu cheguei em casa, eu me prostrei diante do Pai e comecei a orar, comecei a buscar a sua face. E o Pai falou exatamente isso: filho, você entendeu. O teu testemunho tem que ser um testemunho de quem é filho. E quando você briga, quando você questiona, quando você ataca, quando você agride, quando você ofende, você não está se parecendo comigo. Nós precisamos, queridos, transmitir o reino que está dentro de nós. E no momento da nossa tempestade, no momento do caos, nós não podemos externar mais tempestade para piorar a situação. Nós temos que externar o reino que está dentro de nós. É a paz que Jesus coloca dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. Não se apaga fogueira jogando gasolina. Nós temos que fazer fluir as águas da vida para apagar todo o fogo estranho em nossa vida. Se você entende isso, diga aleluia. Então deixa eu perguntar mais uma vez, já que você sabe que essa palavra me confronta, essa palavra está me construindo, essa palavra está me ajustando, você realmente se parece com o Pai, com o Filho? Realmente você está externando a presença do Espírito Santo nos teus atos? Eu acho que muitos podem dizer que não. Não vou nem falar da questão do pecado, da mentira, da ganância. Não vou nem falar na questão do afastamento. Eu vou falar de algo muito mais profundo. Eu vou falar da desistência, queridos. Porque o pior estágio que o homem pode chegar para se afastar de Deus, querido, não é o estado de pecado. Não é a sua iniquidade, porque iniquidade é o pecado no seu nível mais elevado. O estado que o homem pode chegar para ficar mais longe de Deus é quando ele desiste. Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar com o reino justamente agora? O Pai derrama um decreto sobre a família Betel. Não é tempo de desistir, mas é tempo de perseverar. Qual o melhor momento para você mostrar perseverança? Qual é o melhor momento para você provar que é filho? Qual é o melhor momento para você se fazer filho, meu irmão? É no momento da tempestade, é no momento do caos, é no momento, querido, em que o Pai está permitindo que algo aconteça na humanidade, para que as pessoas se voltem para Ele. Buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscares de todo o teu coração. Buscar Deus, quando está tudo bem, ou quando tudo pode ficar bem, não é buscar de todo o coração, mas buscar o Pai, no meio de um tempo difícil, onde muitos estão padecendo e sofrendo. Ah, meu irmão, isso é buscar de coração, perseverar no reino de Deus, não importando a situação que está lá fora ou até aí dentro de você, meu irmão, perseverar, isso sim é buscar o Pai com todo o coração. Se você entende isso, diga aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, a sua imagem denuncia a quem você se dedica.
Deixa eu ler aqui um trecho que está em Marcos capítulo 12, versículo 13, para você entender melhor o que eu quero transmitir para você essa noite. Marcos 12, 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Presta atenção, vamos dar uma pausa aqui, nós vamos ler mais alguns versículos deste capítulo, mas vamos fazer uma pausa só para uma observação. Aqui está falando que enviaram até Jesus fariseus e herodianos, quer dizer, homens da seita dos fariseus, os religiosos e aqueles que serviam a Herodes, que representavam ali uma autoridade do inferno, um dominador, um opressor. Herodes era o coronavírus da época, só que numa porção mais pesada, sabe? Enviaram esses homens para ouvir Jesus. O que eles foram fazer? Ouvir. Queridos, até o inimigo se senta para ouvir Jesus. E olha só o pior de tudo, além de se sentar e ouvir, eles reconhecem. Olha só o que está escrito aqui, versículo 14, estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, viu como o inferno se sujeita à autoridade de Jesus? Sabemos que é íntegro, que não te deixas influenciar por ninguém. Então, querido, entenda, a integridade de Jesus não será influenciada por causa da tua oração distante, não é o que você manda ele fazer, mas é o que ele quer fazer na tua vida. Ele não se deixa influenciar pela aparência dos homens. A imagem que você tenta passar para as pessoas não é a mesma coisa para Deus. Diga aleluia. Jesus ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Daí os fariseus e os herodianos fizeram uma pergunta para testar Jesus. Vamos continuar lendo aqui. É certo pagar impostos a César ou não? Versículo 15. Devemos pagar ou não? Você está entendendo? Continuando. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. 16. Eles lhes trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Versículo 17. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Quando aqueles religiosos foram até Jesus para tentá-lo pôr à prova e o fazer tropeçar em alguma palavra para poder ter autoridade de condená-lo à morte, eles foram surpreendidos. Mas Deus está tão no controle, meu irmão, que o que pode ser uma armadilha do inferno se torna em bênção para nossas vidas. Porque o que o inferno usou para tentar travar e distrair Jesus, ele usa para nos ensinar. E é baseado nesse texto aqui, querida, a respeito de imagem, que eu quero te ensinar um princípio, eu quero transmitir como o céu entra dentro de você. Como você deve se portar para ser um transmissor da palavra, um transmissor do reino dos céus para as pessoas ao teu redor e até para gerações futuras. Diga aleluia. Observem que quando eles perguntaram para Jesus se era certo pagar ou não impostos, ainda fizeram assim: nós devemos pagar ou não? Jesus respondeu com uma ação: tragam-me uma moeda, traga-me um denário. E quando trouxeram um denário, naquela moeda de prata, havia uma imagem, querido, uma imagem de César. E Jesus perguntou: de quem é essa imagem? Eles testificaram: é de César. E Jesus falou: então entregue a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Observem, querido, que César, ele se auto-intitulava, César era o imperador romano, e César não foi apenas um homem, mas uma dinastia que se prorrogou por cerca de 12 gerações de imperadores em Roma. César era o imperador, começou com o nome de um imperador conquistador chamado Júlio César, e se perpetuou para as gerações futuras, porque ele transmitiu aquele legado, ele transmitiu uma mensagem de uma maneira com tanto sucesso, que continuou por mais 12 gerações à sua frente. César se tornou um título, porque o imperador de Roma, ele queria ser Deus. Então ele falava, eu sou César, e César é um Deus que deve ser adorado aqui nessa terra. E foi por isso que ele vinculou a sua imagem à moeda. Porque aquela moeda representava sustento, aquela moeda representava, querido, o imposto que eles deveriam pagar a Roma, aquela moeda representava poder, aquela moeda era a cobiça de muitos. César vinculou a sua imagem ao poder, ao sustento, ao dinheiro. Queridos, foi por isso que Jesus diz, é por isso que eu digo que a maldição da armadilha do inferno se torna ensinamento para nossas vidas hoje. Jesus respondeu, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. O que é de César? Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós vivemos num mundo capitalista, e muitas pessoas estão usando as redes sociais para atacar a igreja, continuam. Domingo mesmo na nossa live, uma pessoa entrou lá e falou assim, olha, o cara está usando a live e postou o número da conta para enganar os bestas. Meu irmão, eu sou besta, mas eu não sou a imagem da besta. Então eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui, pelo contrário, para libertar você através da palavra. E as pessoas estão tão vinculadas ao dinheiro, que elas acham que o foco disso aqui é ganhar dinheiro. As pessoas estão tão vinculadas à sua imagem, a ter as coisas, a possuir, que eles continuam até hoje atacando a igreja, tentando vincular a palavra de Deus, tentando vincular Jesus, o evangelho de Cristo, tentando vincular o céu a algo banal, a supérfluo e sujo que é o dinheiro. Quando Jesus diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, ele está ensinando um princípio. Você quer ver como até você, que é dizimista fiel, dá para César o que é de César? E tem uns que só dá para César, tem uns que não entenderam o princípio, estão vinculando a sua vida a César. Como assim, pastor? Por exemplo, você paga impostos. Muita gente sonega impostos, mas a maioria da população mundial paga os seus impostos. Como, pastor? Por exemplo, você paga taxas. Se você vai fazer um voo, você paga a taxa de embarque do aeroporto. Você compra o bilhete e naquele bilhete já está incluída a taxa de embarque. Você paga pedágios, que são taxas para você correr em algumas vias. Você paga, por exemplo, a condução para entrar no transporte público. Você paga, meu irmão, por exemplo, impostos em cima do que você ganha. Existe um imposto no Brasil que é o imposto de renda retido na fonte. Aí você literalmente está dando a César o que é de César. E sabe qual é o pior? Sabe por que esse imposto é um imposto de renda? É um imposto pago sobre a tua renda e ele é retido na fonte? Porque César não confia em você. César, ele pega a primeira parte dele e só depois ele libera o que é para você. Você está entendendo? Você paga, por exemplo, o ICMS, que é o valor do imposto sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços. Você vai comprar uma garrafa de água, eu paguei R$2 nessa garrafa d'água. Cerca de 37% dessa água aqui é imposto. E em torno de 17%, 20%, 25%, dependendo do estado brasileiro, é de ICMS. Quer dizer, só para essa mercadoria circular, sair lá de onde ela foi envasada até chegar à tua casa, você já pagou o imposto. Quer dizer, você já deu a parte de César. Para contratar, por exemplo, um serviço de internet, de água, de luz, de TV por assinatura, muitos serviços você já paga o ISS, que é embutido no valor do ato da conclusão do serviço. Então, queridos, César não confia em você, e ele já exige que você pague antes de receber aquilo que ele vai
passar para você, aquele benefício que Ele vai te dar. Mas só que com o Pai é diferente. O Pai acredita em você, por isso Ele te dá a liberdade de decidir com quem você quer se parecer. Ele te dá a liberdade de você vincular a sua imagem a Ele ou a César. A quem você pertence, meu irmão? A César? Ao mundo? Às vaidades dessa terra? Ou você pertence ao Pai que te ama de tal maneira que te fez a sua imagem e semelhança e que te chama de filho através do sangue de Jesus, seu único herdeiro? A sua imagem está vinculada a quem você serve. A sua imagem você vincula, você dedica aquilo que você se prostra. Se você for daqueles que desistem, daqueles que param, só porque o mundo está enfrentando crise. Se você é daqueles que desistem da igreja porque você é confrontado com a verdade, para o arrependimento, porque você está realmente agora entendendo que não se trata de bênção, diante da voz do Senhor, dinheiro, queridos, bens materiais, conforto, não adianta. Ai, pastor, mas a minha saúde, queridos, a Bíblia fala que a eternidade com Cristo é espírito. Ele veio para resgatar as nossas almas. Ele não veio para te resgatar em corpo físico, em carne. A carne é podre e voltará ao pó, para a terra. A carne morre. O que interessa mesmo é a alma. A tua alma ajustada ao Espírito se une e vai para o Pai através do sangue do nome de Jesus. Com quem você se parece? O que te move? O que te faz permanecer como igreja? O que te faz ser realmente filho nesse momento de dificuldade? Hoje nós não estamos tendo culto presencial. Você está em casa adorando Deus agora? Ou você está em casa fazendo o que quer? Eu recebi relatório que alguns estão desviando, alguns estão desistindo, porque não estão tendo o convívio dentro da igreja. Meu irmão, se você é desses que está pensando em desistir só porque você não está tendo convívio com o corpo de Cristo na igreja, para. Ele te fez a imagem e semelhança dele, para que você viva em espírito. Então, querido, a tua imagem tem que se vincular à palavra, à voz, ao que realmente você deve ser. Você não deve ter uma imagem aparente. E o pior é que alguns estão falando, eu estou desviando porque eu estou longe da igreja. E quando a igreja estava aberta, nem para o culto vinha. Era obrigado o pastor, os líderes, ficar e buscar em casa, ficar pressionando, hoje tem culto, hoje tem célula, hoje tem discipulado. Agora que a gente está afastado por decretos das autoridades governamentais, não, eu estou com saudade do culto. É verdade mesmo, irmão? Essa imagem que você está tentando passar, ela é verdadeira porque realmente você sente falta da presença e da comunhão com os santos no corpo de Cristo? Ou você só quer passar uma falsa imagem daqueles que gostam mesmo é de aparecer? Não pare. No mês da perseverança, não é tempo de você parar. Você deve perseverar sempre e desistir nunca. Diga aleluia. Você precisa perseverar. Quanto mais difícil for a situação, mais perseverança deve ter dentro de você. Qual é o combustível que te move? Você é movido por quem te sustenta. Você é movido por quem te sustenta. Qual é o combustível que faz você se mover? Nesse dia de quarentena, por exemplo, o dinheiro está parado. O comércio está fechado. Quando as riquezas, os recursos financeiros param, isso gera crise econômica. O mundo inteiro praticamente está em quarentena, quer dizer, dinheiro não está circulando, riquezas estão paradas. É por isso que os especialistas estão prevendo uma grande crise econômica nos próximos meses. Queridos, quem é movido por bênção, quem é movido por dinheiro, na hora que a bênção acabar, na hora que a bênção não vir, na hora que o dinheiro parar, na hora que o dinheiro não chegar, ele para também. O teu combustível, meu irmão, não é dinheiro, o teu combustível não é bênção, o teu combustível é o Espírito Santo, é o fogo consumidor de iniquidade, é o fogo da santidade de Cristo, o Filho de Deus. É este que é o combustível do justo, é esse
combustível que faz o justo ter fé. O combustível do justo é a fé, e a fé é alimentada pelo fogo conectado no céu. Se você é um desses, diga aleluia. Não pare, meu irmão, não pare. Não é porque está difícil que você vai parar, não é porque você está longe que você não vai fazer. Você é daqueles que só trabalha sob pressão? Você precisa ler Bíblia, faz o teu devocional. E o incrível é que já fizeram até um meme, né, com a minha imagem. Você já fez o devocional hoje? Vamos usar mais esse meme aí. Você leu Bíblia? Você realmente está transmitindo o reino? É preciso o teu líder ficar te cobrando todos os dias para que você leia a Bíblia, para que você ore, para que você abra um jejum, para que você busque o Pai? Essa quarentena, querido, esse isolamento que o Pai está permitindo que a igreja viva, é exatamente para isso, para levantar os verdadeiros, aqueles que querem se parecer com Ele em espírito e verdade. Ou você é daqueles que só se aproxima de Deus quando quer receber uma bênção financeira? Meu irmão, sai dessa. Mergulha na salvação, não despreze a salvação que está em Cristo. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele exige adoração exclusiva. Aí você pergunta assim, por quê, pastor? Por que Deus exige a nossa adoração e exclusiva, e Ele deixa claro, eu sou um Deus zeloso, não divido a minha glória com ninguém. Por que Deus exige a nossa exclusiva adoração, se Ele não precisa? Ele é egoísta? Ele quer tudo para Ele? Não, queridos. É porque Ele nos ama de tal maneira. Ele nos ama tanto, querido, que sabe que nós nos tornamos igual a quem nos prostramos. Se você adora Mamon, se a tua imagem está vinculada a dinheiro, você vai se tornar um avarento, você vai se tornar um miserável. Se você adora pessoas, você vai se tornar um idólatra. Se você é um egocêntrico que ama a si mesmo, você vai se tornar o pior dos egoístas. É por isso que no Salmo 115:8 fala que nós nos tornamos iguais a quem adoramos, e ele fala que nós devemos, o salmista diz que nós devemos nos prostrar ao Senhor. Por quê? Porque quanto mais eu adoro a Deus, mais eu sustento a aparência que Ele já colocou dentro de mim, lá na eternidade passada, quando Ele decidiu formar o primeiro homem. Quanto mais adoro a Jesus, mais eu me torno filho de Deus. Quanto mais eu adoro o Espírito Santo, mais eu recebo da verdade e da vida. Quanto mais eu adoro ao Pai, mais eu entendo o tamanho da dívida que Ele tirou das minhas costas, o tamanho do amor que Ele ofereceu a mim. O que estamos vivendo nesses dias, queridos, são os dias de juízo. São dias de juízo que o Pai está permitindo passar pela face da terra, para levantar os verdadeiros filhos, aqueles que são a sua imagem e semelhança, porque o céu não é sustentado por quem vive de aparência. O céu não é herdado para quem vive de aparência. O céu só é herdado por aqueles que realmente se prostram diante de Deus. E essa semana eu tive um momento muito íntimo com o Senhor. E eu fiquei me questionando, eu falei, será, Senhor, que realmente o Senhor espera da gente agora é uma preparação para o futuro juízo? O Espírito Santo me levou a essa palavra aqui, que está em Isaías 54, capítulo 54. É claro que o Pai discorreu comigo nas Escrituras em várias passagens, e todas testificavam exatamente o que está escrito aqui em Isaías. Então eu vou ler para você, e você pode tirar suas próprias conclusões. Afinal de contas, aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja, quando é exposto à verdade, é a palavra, quando é conectado à voz do céu, querido, ele entende, ele não tira conclusões precipitadas e muito menos conclusões enganosas. Ele entende que orar é falar, mas também orar é ouvir a voz do Pai. Quando você ora, você não dita regras, e nem recebe regras, você gera relacionamento. Nós nos tornamos um só com Ele. Olha só o que está escrito aqui em Isaías capítulo 54, versículo 9. Eu vou ler e você em casa vai meditar e tirar suas próprias conclusões. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado com você.
nem tornar a repreendê-la. Versículo 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida. Diz o Senhor, que tem compaixão de você. Versículo 16. Presta atenção. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem a chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Repete assim comigo: Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo para você essa noite. Ele permite que se estabeleça um juízo sobre toda a terra, e só vai acessar a tua casa, só vai acessar a tua carne, só vai acessar o teu espírito, só vai causar morte na tua vida, se você recusar, se você rejeitar a sua voz. Ele fala, hoje é como nos dias de Noé. Como assim nos dias de Noé? O dilúvio veio e exterminou toda a humanidade, todo ser vivente da terra. Só foi preservado quem estava dentro da arca. Deus está te trazendo, está te chamando para entrar na arca, meu irmão. Não ouse parar, não ouse desistir, prevaleça. Nos dias de Noé, queridos, Noé foi taxado como louco, Noé foi taxado como o profeta do caos, Noé foi taxado como aquele que se aproveitou de muitos. Por quê? Porque Deus falou com Noé apenas uma vez sobre a arca. Noé era agricultor, ele não era construtor de barcos. Noé não conhecia chuva, Noé não entendia nada de navegação náutica. Mas bastou uma voz, a voz da diferença. Bastou apenas essa voz se manifestar uma vez na vida de Noé. E ele fez a sua família inteira se dedicar a construir a arca, a reproduzir exatamente o que aquela voz disse para eles fazerem. Por 100 anos, Noé ouviu a voz de Deus uma vez e perseverou por 100 anos na construção da arca. Noé era taxado como louco, era taxado como doido, como o fanático, como o besta. Mas Noé só foi justificado quando começou a chover, quando o dilúvio realmente aconteceu. No primeiro dia em que as águas começaram a se levantar e faziam a arca flutuar sobre as faces das águas, e toda a vida na terra foi varrida. Presta atenção, filho. A tua imagem precisa estar vinculada àquele que te criou. Você precisa vincular a tua imagem a Jesus Cristo. Não vincule a tua imagem ao dinheiro. Não vincule a tua imagem ao ladrão. Não vincule a tua imagem nessa terra. Não seja aquele religioso que contesta Jesus. É certo dar dízimo ou não? E pior ainda, devemos dar o que é filho. O que tem convicção é aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que ouve a voz do céu, e é aquele que afirma: eu não faço porque sou obrigado, eu faço porque amo a Deus, eu faço porque o céu está sendo transmitido para dentro de mim. Não vincule a tua imagem ao mundo, vincule a tua imagem ao céu, porque ele disse, ele decretou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele sujeite todo o mundo. Você não precisa viver sujeitado pelo mundo, você deve vencer o mundo. Você deve vencer o mundo. E quem é que vence o mundo? A Bíblia fala: aquele
que reconhece Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que se parece com Jesus por decreto do Pai. Se você é um desses, diga amém. Esta é a herança que o Pai entrega aos servos. Herança só é transmitida para filho reconhecido legalmente. Receba a transmissão do reino do céu em sua vida. Receba a transmissão dessa palavra e comece a transmitir. Você não está sendo chamado para pregar, você está sendo chamado para transmitir o reino que está dentro de você. O que você vai fazer? O que você vai fazer aí na sua casa? Ou melhor, o que vai ser para você a partir de hoje? O que vai ser aí para a sua casa a partir de agora? Intimidade ou juízo? Que essa palavra tenha sido transmitida no teu espírito. Que essa palavra possa construir em você um relacionamento com o céu. Que essa palavra possa destruir de você todo projeto de desistência, todo projeto de frieza espiritual, todo projeto de falência do reino dentro de você. Eu quero convidar todos vocês que estão aí nesse momento, em suas casas, participando dessa live, sendo ministrada pela voz do céu. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está na tua casa, faça isso. Faça isso e receba a transmissão do céu. O Espírito Santo está invadindo a tua casa. O Espírito Santo está tocando na tua vida. O Espírito Santo está transmitindo a verdade que é a cultura do céu para a tua vida. Eu sei que você tem medo, eu sei que você tem necessidades, eu sei que você tem dificuldades. Há um demônio atormentando o caminho de muitos filhos, um demônio chamado boletos, compromissos. Mas isso não é o que nos move. Nós não somos movidos pelo dinheiro, nós somos movidos pela fé. E aquele que retrocede é o filho que desagrada ao Pai. Nós devemos perseverar em obedecer e cumprir a vontade do Senhor. E que na tua casa, queridos, haja adoração. Que na tua casa haja louvor. Que na tua aparência represente o reino que você pertence. Que a tua imagem identifique a tua origem. Você é filho de Deus. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Você que está ouvindo essa live, que ainda não aceitou Jesus na tua vida. Você que estava desistido e pensava em parar ou até mesmo parou. Eu quero que você ponha a mão no teu coração e repete comigo essa oração agora. Oração não é exigência. Oração não é ditar o caminho para Deus andar. Oração é se conectar com Ele. Faça essa oração comigo, você que quer se conectar ao Pai agora. Fala assim: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu confio meus caminhos ao Senhor. Eu aplico o sangue de Jesus na minha vida. Eu aplico o sangue de Jesus na minha família. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, como o único e suficiente intercessor diante do Pai e diante do inferno. Que a sua imagem e semelhança possa ser vista em mim e que a cultura do céu reine dentro de mim, em nome de Jesus. Todos vocês, continuem com a cabeça curvada e com os olhos fechados. Eu quero abençoar a sua vida. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe onde tem cada um filho teu, que recebeu a essência, que recebeu a transmissão do teu reino. Eu não estou falando, Senhor, de pregação, eu não estou falando de ouvir essa palavra de forma vazia, de forma rasa, mas eu estou falando, Senhor, de transmissão do céu aqui na terra, na vida de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe onde está cada um dos teus filhos que está sendo tocado por Ti agora. Eu quero Te pedir, Pai, que nos faça um só contigo, que o Senhor nos envolva no Teu abraço, que o Senhor nos envolva com o Teu fogo, o fogo que consome toda iniquidade, que apaga toda marca de pecado em nossas vidas, o fogo que apaga e cala a boca de todo demônio acusador, o fogo, Senhor, que apaga aquelas coisas que fizemos de errada, que tem nos trazido condenação e morte. Ah, Senhor, que esse fogo, através do nome e do sangue de Jesus,
possa incinerar os nossos passados de delinquência longe da tua presença, que o teu fogo santo e consumidor, mas o fogo da misericórdia, Senhor, destrua toda incredulidade em nossas mentes, em nossos corações e em nossas almas, que esse fogo acenda a chama da nossa fé e remova toda frieza, toda apostasia do meio de nós. Abençoa, Senhor, essas famílias, abençoa quem está aceitando Jesus hoje, quem está voltando para o teu reino, que nós possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos tornar um só contigo, e como sendo um contigo, Senhor, nós possamos em breve retornar, Senhor, à tua vontade, e que não seja feita a nossa vontade, mas que nós possamos, Senhor, reinar aqui nessa terra conforme o teu decreto, a tua imagem e semelhança, que nós possamos, Senhor, nos congregar como o corpo de Cristo nas igrejas, nos templos, que nós possamos abraçar as pessoas, que nós possamos transmitir o reino também com toque. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte prematura, toda e qualquer contaminação que venha trazer, Senhor, dor, dano, sofrimento, que venha trazer, Senhor, problemas desnecessários ao crescimento do teu povo. Nos ensina, Jesus, a andar nos teus caminhos, nos ensina a sentir o teu toque, nos ensina, Senhor, a andar pelo teu relacionamento, não, Senhor, por regras, nós queremos andar pela tua graça. Nós sabemos que a graça é mais perigosa do que a lei, porque a lei somos obrigados a cumprir, mas é na graça que nós temos o direito de decidir se obedecemos ou não. Mas na graça nós decidimos ouvir a tua voz, Senhor. Nos ensina a te obedecer, nos liberta e seremos totalmente livres. Nos abençoa, Pai. Nós pedimos encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, cessa o juízo sobre essa terra, que a tua igreja se posicione, que a nação brasileira, Senhor, não padeça, que a economia mundial, Senhor, não destrua, Senhor, os recursos, não afaste, Senhor, as pessoas da tua casa, pelo contrário, que tudo o que o Senhor está fazendo agora, possa fazer da tua igreja a instituição mais poderosa e forte dessa terra. Nós somos a tua igreja, a igreja formada de filhos. Nos liberta, Senhor, dos vícios, da cobiça, da ambição egoísta que tem nos afastado de ti. Que nós possamos entrar, Senhor, no propósito da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Você que recebe essa palavra no teu espírito e na tua casa, diga amém, diga aleluia e diga glória a Deus. A nossa imagem denuncia a quem estamos nos prostrando. Com quem você se parece? Você está se parecendo com César? Você está se parecendo com aquele que diz que não concorda com o dízimo? Você não dá a Deus o que é de Deus, mas também não consegue se desvencilhar de dar para César. Queridos, eu quero que você entenda que essa palavra, queridos, ela veio para esclarecer. Que quando nós entregamos os nossos dízimos nos altares do Senhor, nós estamos demonstrando fé. As pessoas costumam dizer e usar a Bíblia para justificar alguns erros, ou até mesmo para maquiar uma aparência de santo. E muitos falam assim, todas as coisas me são lícitas, mas algumas não me convêm. Ser fiel, querido, renunciando àquilo que não te convém é fácil. Renunciar ao pecado, renunciar ao crime, por exemplo, renunciar aos desrespeitos às leis do homem, por exemplo, sendo fiel a César, quando eu digo ali aos seus impostos, quando eu digo ao respeito das leis aqui dessa terra. Isso é fácil. Eu quero ver, meu irmão, você renunciar àquilo que te convém. Renunciar a 10% do teu salário, reconhecendo que aquele que te permitiu ganhar o todo é digno da tua adoração. Renunciar a 10%, entregar o dízimo na casa do Senhor, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. Você sabia que muitas igrejas estão correndo o risco de fechar, porque só pelo fato de não estarem tendo cultos presenciais, as pessoas não estão entregando seus dízimos e ofertas, e a maioria das igrejas são alugadas. As igrejas, elas pagam aluguel, as igrejas, elas pagam serviços, como por exemplo, água, luz, internet. Queridos, nós muitas vezes entregamos para César, e fazemos isso cientes.
Mas quando se trata de entregar para Deus, nós fingimos que não entendemos ou não sabemos como. Em Malaquias capítulo 3 está escrito, a partir do versículo 6, que diz assim: eu sou Deus e não mudo. Quer dizer, Deus não mudou ontem, não mudará hoje nem amanhã, Ele é o único. E Ele fala: vocês me roubam e vocês vivem o fruto desse roubo, vocês atraem para si maldição. Daí as pessoas que fingem não entender o que é de Deus, para entregar a Ele, mas dão de César o que é de César, elas falam assim: em que te roubamos? Daí o Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tragam os dízimos e as ofertas alçadas ao meu altar, para que não falte a manutenção na minha casa, e façam prova de mim. A nossa fidelidade, queridos, em entregar a parte que cabe a Deus, está nos dízimos e nas ofertas. A maior prova de fé, querido, é a renúncia. A maior prova de fé é a obediência, e obedecer o princípio do dízimo e da oferta na casa de Deus, para manter o lugar de reunião dos santos, para adorar a Deus, queridos, é muito importante. Então eu quero te pedir que você que está nos ouvindo e que vive por esse princípio, que ainda não entregou o teu dízimo, entregue o teu dízimo. Nós contamos com tua ajuda. Nós precisamos terminar de pagar os aluguéis aqui da sede. Hoje pagamos parte dos aluguéis aqui. Você nos ajudou, você que tem nos ouvido, você que ofertou, tem nos ajudado. Eu fiz um apelo de oferta no domingo aqui, que precisava da ajuda de pelo menos 10 pessoas para fazer uma oferta especial de R$1.000. Uma pessoa se manifestou. Glória a Deus. Obrigado, seu João. O Senhor nos abençoou tremendamente. Foi exatamente o que faltava para pagarmos um aluguel que venceu hoje. O outro aluguel aqui da sede, o aluguel lá do piso superior, vence amanhã. E nós precisamos hoje levantar esse valor, queridos. Nós temos outros compromissos, como eu já disse, estão em atraso. As pessoas estão ofertando, as pessoas estão nos ajudando, mas tem muitos filhos que esse mês ainda não cumpriu o seu compromisso com o Senhor. Se você que está ouvindo essa live, querido, e não concorda com o princípio do dízimo e da oferta, fica em paz. Fica em paz. Você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a ofertar. Só entrega o dízimo, só entrega a oferta aquele que realmente entendeu o princípio de agradar o Pai, e aquele que sabe que é recompensado depois que ele cumpre a vontade de Deus. Se você ainda não entendeu o que é ser filho, se você ainda não se converteu a esse princípio, fique em paz, querido. Não desista de Jesus, não desista da tua salvação, não fique aí se acusando. Busque ouvir a voz do Senhor, leia a Bíblia, peça para o teu líder, para o teu pastor, para o teu discipulador te falar mais a respeito da palavra. Receba a transmissão do céu. Mas você que entende esse princípio, querido, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você faça algumas ofertas. Temos alguns compromissos, por exemplo, faturas de cartão de crédito, e a minha preocupação é maior porque cartão de crédito todo mundo sabe. Tudo que nós compramos, equipamentos, quando abrimos a Vila Verde, por exemplo, nós compramos em 10 vezes sem juros. E nós pegamos parte dos irmãos que congregavam na sede e enviamos para a Vila Verde. Então a sede ficou com um desfalque nas suas entradas e enviamos para a Vila Verde, fizemos alguns compromissos e assumimos aluguéis, mais aluguéis. Então nós estamos numa situação delicada. Eu não quero ser a igreja que vai fechar as portas por falta de recursos. Eu estava muito preocupado, eu confesso para você que já estava alguns dias sem dormir, e quando o Espírito Santo me falou a respeito dessa palavra, queridos, eu fui confrontado, porque a minha imagem, a imagem da igreja de Jesus não está vinculada a dinheiro. Então, o Espírito Santo perguntou para mim: o que é mais importante para você? Os prédios ou as pessoas? Qual é a estrutura que realmente mais vale para você? Eu falei: Senhor, sem sombra de dúvidas, a estrutura mais importante para mim, como igreja, são as pessoas. Então nós só somos a família Betel, porque tem pessoas que acreditaram e foram sustentadas pelo Senhor até agora, e têm entregado dízimos e ofertas. Então eu não estou preocupado, porque eu sei que o Senhor está tocando em algumas pessoas para nos ajudar a manter os aluguéis. E se for da vontade do Pai, que a gente feche as estruturas, feche os prédios, encerre as portas e não tenhamos mais prédios, e sejamos apenas igreja virtual, meu irmão, nós vamos viver pela vontade. Eu falo para você, não é isso que eu quero.
Mas se o Pai permitir, então é isso que iremos viver. Até que Ele decrete que realmente seja isso, eu vou insistir. Nos ajude a pagar os aluguéis. Nos ajude a manter a estrutura da igreja para nós podermos congregar na estrutura mais importante, que são as pessoas. Então você que pode, você que sentiu no teu coração e quer fazer uma oferta, faz uma oferta especial. Faz uma oferta de 1.000, de 2.000, divide em algumas vezes aí no cartão. Ah, pastor, eu posso fazer em 10 vezes? Faça, filho. Nós temos um convênio lá com a máquina do cartão, nós vamos antecipar. É claro que nós iremos pagar umas taxinhas, os impostos, porque César não abre mão das suas taxas, mas nós iremos consolidar e pôr em dia alguns compromissos, algumas faturas que estão ficando para trás, que podem virar uma bola de neve. Amém? Eu quero que você faça uma transferência bancária para o número que está aparecendo aí na tela, o número da nossa conta no Banco Itaú. A agência é 6940, a conta 15590, dígito 3. Então faz lá, você que vai fazer um DOC, preste atenção que aí também tem um número do CNPJ da igreja. Você precisa digitar lá em alguns aplicativos a razão social, é a Igreja Apostólica da Família Betel. Nós estamos num tempo de transição, estamos entrando na arca e a família Betel é ambiente de arca. Então nos ajude, faz um TED, faz um DOC, faz uma transferência. Se você já sabe como funciona, entre em contato com alguém aí da igreja, tem um número de WhatsApp aparecendo, entre em contato com ele que nós vamos mandar um irmão ir na tua casa, levar a maquininha para você passar o cartão, para você fazer a tua oferta, ou para você entregar o teu dízimo. Chama que nós vamos mandar o irmão ir na tua casa. Amém? Ou você também pode vir até a igreja, procurar o teu líder, procurar um dos pastores e fazer a tua oferta chegar até nós. Amém? Eu quero orar pela tua oferta, eu quero orar pela tua entrega, eu quero orar pela tua parceria. A tua imagem é vinculada àquilo que você se prostra. A tua imagem está ligada a quem você serve. Você serve a Jesus Cristo e você é a família Betel. A família Betel é você. Junto nós somos a cara da família Betel e a nossa imagem é a mesma semelhança do nosso Rei Jesus. Você que entende isso, diga amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os dízimos, as ofertas, eu abençoo os teus filhos que estão hoje, Senhor, se rendendo a Ti, que aceitaram e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Visita, Senhor, cada casa, entra com a provisão, com o livramento. Nós não estamos aqui pregando a bênção, nós estamos aqui pregando a salvação, o relacionamento e a transmissão do teu reino, mas sabemos que o Senhor sempre traz a bênção, o Senhor sempre traz a provisão, o Senhor sempre traz o livramento. Nós buscamos primeiro o teu reino e a tua justiça, pois confiamos e temos o entendimento que as demais coisas nos serão acrescentadas de acordo com a tua riqueza e glória em Cristo Jesus, de acordo com a tua misericórdia que é infinita e dura para sempre. Obrigado por nos amar primeiro, obrigado por nos amar de tal maneira que nos permite, Senhor, te chamar de Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dar mais um recadinho antes de encerrar. Domingo que vem, nós já sabemos, teremos mais um culto online. O nosso governador, embora muitos estejam em desacordo, eu também me posiciono nessa condição aí de não concordar com essa quarentena forçada. Eu sei que é por bem da maioria, mas também estou de acordo, porque eu tenho as minhas convicções pessoais, não estou falando aqui de política, mas eu tenho minhas convicções pessoais. Eu acredito que depois de respeitarmos esses 15 dias de quarentena, nós já estaríamos aptos a voltar a trabalhar, a voltar a congregar, é claro, tomando todas as precauções. Porque nós sabemos que dentro das cidades, como a cidade de São Paulo, os metrôs ainda estão entrando lotados, o transporte coletivo, está tendo aglomeração na porta de banco, lotéricas, está tendo as aglomerações dentro dos supermercados. Então, a maioria da população está sendo punida com esse ambiente de quarentena. Mas, como a Bíblia está escrito que nós devemos nos sujeitar a toda e qualquer autoridade estabelecida, e que não há nenhuma autoridade que não tenha sido estabelecida pela vontade de Deus, e aqueles que desobedecem
estão se voltando contra quem estabeleceu, que foi o nosso pai, e também atraem maldição sobre si, nós vamos respeitar. Eu sou comerciante e estou em regime de quarentena, inclusive com o meu trabalho. Eu tenho dificuldades para pagar minhas contas, mas eu não estou preocupado com isso aí, eu estou preocupado com a casa do Pai, amém? Então, domingo que vem, nós ainda teremos culto online. Respeite a quarentena, você que trabalha na empresa, não fique passeando, sabe? Proteja as crianças, proteja os idosos da tua casa. Essa quarentena não é período de férias, mas é sim tempo de se resguardar. Então, enquanto as autoridades decretam quarentena, nós temos que sujeitarmos a ela e obedecer. Principalmente se a gente não obedecer, agora o decreto é que a polícia militar venha, e eu já recebi alguns informativos aí de pastores amigos, que no domingo algumas igrejas foram visitadas pela polícia militar e tiveram suas portas baixadas. A ordem é para começar a multar, e a multa começa aí, se eu não me engano, a partir de 10 mil reais. 10 mil reais daria para pagar muita conta na igreja, e nós não temos dinheiro nem para pagar as contas, imagina para pagar multa. Então, por isso nós vamos obedecer. E domingo nós teremos culto de Santa Ceia. Então, você, aí na tua casa, você vai comprar um pão de forma, você vai separar uma porção desse pão, e você vai fazer suco de uva para todos da tua casa. Até aquele que ainda não é batizado, até aquele que foi visitar, vai tomar ceia. Por quê? Porque domingo nós estaremos fazendo uma ceia profética. Nós estaremos debaixo do decreto, perseverando em obedecer à vontade de Deus, para só então reivindicarmos aquilo que Ele prometeu. Então, domingo aí na tua casa nós teremos culto de Santa Ceia, e você vai celebrar. E como não estaremos na igreja, você vai providenciar os elementos de ceia. É claro que nós iremos consagrar, iremos orar no momento da ceia, e vamos torná-los santos diante do mundo espiritual. Amém? Você que entendeu aí, dá um ok aí na live, e se você sabe de alguém que já saiu antes da live encerrar, manda um zap aí, comunica, vamos unir todo mundo nesse decreto, amém? Domingo seria o dia de nós trazermos aquele nosso voto do projeto Construindo uma Casa para Deus. Nós sabemos que do objetivo desse projeto é, no futuro aí, talvez daqui uns 2, 3 anos, ou até um pouquinho mais, nós comprarmos ou darmos entrada no nosso primeiro terreno para construirmos uma sede para a família Betel, algo nosso. Enquanto estiver essa crise aí, nós não vamos parar, nós somos daqueles que perseveram e não retrocedem. Nós avançamos para a nossa salvação. Então, domingo será o dia também da entrega do projeto Construindo uma Casa para Deus. Esse projeto, esses valores, essas ofertas estão sendo depositados numa conta poupança à parte, e só será usado daqui num futuro. Um futuro, espero aí, dentro de 3 anos, com esse objetivo, amém? Então, você que está participando do projeto, você pode transferir, depositar, ou se você preferir, você pode nos chamar e nós iremos enviar uma pessoa até a tua casa para buscar os valores, e já vai retirar os valores que está aí. Você pode até, ele vai levar um envelope, ou se você tiver um envelope separado, o motoboy vai retirar esse valor e vai trazer, a casinha vai continuar aí na tua casa. Você que pegou o projeto, você que tem a casinha e você não está participando, entra nessa, querido. Deposita lá uma moedinha por dia de R$1, R$2, ou faz um voto com Deus, estabelece um valor, só não fica de fora. Você que retirou a casinha e falou, pastor, eu não quero mais participar, fala que nós vamos até você, ou então traga a casinha, porque aquela casinha custou um valor, e nós precisamos inclusive comprar outras casinhas para entregar para os irmãos que chegaram para a igreja já estão nos cobrando. Então, se você não quer participar, você falou, desisti, não acredito no projeto, não tem problema, continua na igreja, você é livre para fazer o que você quiser, amém? Só devolve a casinha, porque ela realmente custou um valor, e eu preciso comprar mais 100 unidades, e a gente distribuiu mais de 100 unidades, a gente distribuiu 200 unidades, e tem cerca de 30 pessoas participando do projeto, quer dizer, 150 pessoas aí, em média, levaram a casinha e não estão participando. Se você é um desses, ou entra ou devolve, nós não vamos ficar com raiva, você continuar sendo amado, e no momento aí, se você fala, eu agora não estou podendo, mas no futuro eu posso, daí você vem, retira a tua casinha e você continua, tá bom? Me compreenda, me entenda, não me leve a mal, mas eu preciso ser bem transparente
com todos vocês. Nós vivemos paternidade, e paternidade é isso. O pai fala com o filho de uma maneira bem direta e objetiva. Nós sabemos que o Carlos e a Jéssica, um casal recém-casado, fiéis, foram abençoados, eles foram contemplados com uma casa. Eles ganharam uma casa de presente no 2º mês do projeto. E foi exatamente isso que o Senhor me falou quando eu orava, porque oramos por esse projeto durante 6 meses antes de implantá-lo. Então o Senhor falou comigo, durante o projeto eu irei abençoar muitos dos que são fiéis com casa própria. Enquanto nós plantamos pequenas sementes para comprar a casa de Deus, o Pai vai dar a casa própria para muitos de nós, amém? Então entra debaixo dessa unção, participa do projeto. Você que não quer participar ou não pode participar agora, dá um toque aí, ou traz a casinha de volta, porque nós precisamos manter o projeto da casa de Deus. Contamos com tua ajuda, mas se no momento você não pode, não tem problema, cede o lugar aí para outro que pode, que quer tanto fazer parte desse projeto, amém? Deus abençoe. Domingo às 18h30 nós estaremos juntos aí em mais uma live. Sábado, pastor Celso vai fazer uma live às 23 horas, 22, vai fazer outra live? 22 horas, pastor Celso vai fazer outra live, mesmo que ele não fosse fazer, agora ia, né? A live está tão boa, é tão top, tão poderosa, que nós não vamos perder essa chance. Então já se prepara para se conectar aí, aquela live forte, objetiva, descontraída, que só pastorzão Celso tem como fazer. Então se prepara aí para sábado, amém? Deus abençoe, te proteja, te guarda, livre a tua casa de todo o intento do mal, e que a face do Senhor resplandeça em você, que a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo resplandeça em suas atitudes, em seus atos, e que você seja o Filho de Deus posicionado como resposta do céu para esta geração, em nome de Jesus, amém, e até a próxima. Deus abençoe.